Tá. Pô, boa ideia. Eu vou falar um pouco sobre o background daquilo que o Tauan falou na aula passada. E vocês estão enxergando minha tela do PowerPoint, não? Deixa eu ver. E sim, Não a apresentação, só isso. os Os slides. slides. E agora? Agora sim. Agora sim. Deixa eu ver se eu consigo. Isso, consigo. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Consigo. Tá bom. Então, deixa eu botar caneta. Caneta. Ah, agora será que eu consigo escrever? Consigo. Não sei se vai me ajudar ou me prejudicar a escrever na tela, mas, né, talvez a gente precise. Então, a ideia é expandir um pouco daquilo que o Tauan falou na aula passada, dando um pouco mais de contexto, um pouco mais de background sobre a teoria da taxa de disparo e para que isso é importante. Vocês fiquem à vontade de me interromper a qualquer momento, fazer pergunta. Eu vou falar um pouquinho mais baixo porque eu estou com a garganta ruim e isso é um mini curso que eu dei no início do ano aqui na pós de física das redes neurais. Ele foi planejado para ter mais ou menos 4 horas e meia. Essa apresentação em particular, dois tempos de 50 minutos, mais ou menos. Então, eu vou dar uma corrida um pouco, que o que já foi falado, eu vou passar um pouco por cima, o que não foi falado, eu não vou falar. Eu vou falar talvez um pouco mais rápido, mas se eu não conseguir terminar hoje, eu termino na semana que vem. E aí acho que o Henrique assume na próxima semana. Porque eu acho que é importante para bastante gente que está aqui, pelo menos ter uma noção dessas coisas um pouquinho mais concreta. Bom, povo, isso aí são algumas referências, blá, 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 neurônios de potencial de ação, blá, blá, isso aí, ó, eu vou expandir. Isso, na verdade, a primeira aula desse mini curso já teria sido, então teria sido um pouco a parte de modelo de Hodgkin-Huxley, que foi o que o Matheus falou também, um pouquinho de modelo de taxa de disparo, que o Matheus também falou, um pouquinho de sinapse, que a Camille falou, enfim, um pouquinho de tudo já teria sido antes. Outra coisa, quem me viu na Lascom, então talvez o David, talvez No ele nível também de não tenha falar muita David. novidade. Esse mini curso foi um pouco a expansão do que eu dei na Lascom. E aí eu vou falar um pouco de taxa de disparo e codificação, porque é o que a gente está interessado aqui. Para começar o assunto, a ideia é o seguinte: vamos pensar do macro ao micro, é um pouco a reflexão que Tauan também propôs na semana passada. Então, se a gente botar as escalas do cérebro uma do ladinho da outra, do macro ao micro, o que a gente vai ter? Vamos pensar aqui espacialmente. Então, do ponto de vista espacial, eu tenho o cérebro, certo? Aí começo a diminuir, tem outros cérebros, talvez do camundongo, que é um pouquinho menor, bastante menor, mas, né? Aí eu vou diminuindo, eu tenho circuitos que a gente chama, então tem o circuito do hipocampo, CA1, CA3, tem circuitos das células do giro denteado, tem circuito visual, tem circuito do cerebelo, tem diversos tipos de circuito. Se eu continuar diminuindo a escala, eu vou ter o neurônio, outras células cerebrais também, como glias, astrócitos e também, né? Então o cérebro não é só neurônio, tem outras células também. A questão é que a gente vive num mundo onde existe o paradigma neural, que significa que a gente assume que a maior parte, ou pelo menos a parte mais importante do processamento executado pelo cérebro se dá através da interação entre os neurônios. É claro que astrócitos hoje em dia estão em alta, né, para tentar entender um pouco sobre como que eles potencializam ou modulam as sinapses. Então, tem gente no Brasil trabalhando com isso, por exemplo, lá em Ribeirão Preto, o professor Antônio Roque, etc., né? Então, aí a gente está na escala celular, se a gente continua diminuindo, a gente vai ter a escala dos dendritos, dos axônios, que são partes do neurônio. Se a gente continua diminuindo, a gente vai ter as sinapses individuais, vesículas e tal, neurotransmissores, que já é uma parte mais molecular. Se a gente continuar diminuindo, a gente vai ter proteínas, e se a gente continuar diminuindo, a gente vai ter basicamente só moléculas, certo? Então,
a neurociência, quando a gente fala em escalas temporais, em escalas espaciais do cérebro, trata de tudo isso aí, certo? E onde que a gente trabalha como físico, do meu ponto de vista? Fiquem à vontade para me corrigir ou complementar também, tá? Então, eu vejo que nessa escala mais microscópica tem as teorias bioquímicas ou biomoleculares do cérebro, que é um papel um pouco mais do pessoal que trabalha na área que a gente chama de farmácia, né? Bioquímica, ou na biologia, vai estudar como que dopamina, ocitocina, serotonina vão influenciar o comportamento, por exemplo, na psicologia também, né? Mas a psicologia até tem um pouco misto, né? Um pouco do micro e um pouco do macro. Depende da área da psicologia que tu vai estar. E aqui do outro lado, nessa escala um pouco mais macro, a gente vê teoria de codificação de informação e comportamento. Como que a atividade neural é codificada ou codifica o comportamento, ou é codificada pelo comportamento. Então, eu vejo que o físico, a gente trabalha mais nessa região, onde tem essa teoria de codificação de informação, certo? Então, do ponto de vista de escala espacial, eu enxergo dessa maneira. É claro que não significa que não exista física no micro, é óbvio que existe, só que eu acho que a física do micro tenha mais a ver, por exemplo, com ligações moleculares. Aí tu quer saber se uma molécula vai se ligar num neurotransmissor para tu desenvolver um remédio. Ainda assim, por exemplo, é uma área mais farmacológica, né? Então eu não vejo muito como o trabalho da neurociência per se, entende? Bom, expandindo aí, só um último comentário, né, que apareceu na tela, que todas essas escalas interagem. Então, é muito difícil estudar neurociência, esse é um dos motivos, porque tu pega uma molécula e influencia no comportamento, tu pega o comportamento e influencia na molécula, e tudo aí no meio acaba gerando uma cascata de influência uma coisa na outra, certo? Então, parte da gente chamar o cérebro de um sistema complexo é porque existe essa interação entre diferentes escalas, beleza? Bom, do ponto de vista temporal, eu falei de espacial, agora do ponto de vista temporal, a gente pode pensar também no mesmo sentido, tem o comportamento, né? Que são, só que agora eu estou pensando em como que as coisas se organizam no tempo, então tem o comportamento que se a gente parar para pensar, isso é uma coisa que eu acho interessante, a visão ela é um sentido espacial e a audição ela é um sentido temporal, certo? Então a gente consegue perceber o espaço com a visão e com a audição a gente consegue perceber o tempo. É claro que a gente consegue perceber o espaço com a audição, se for estéreo, né? Se tiver dois ouvidos funcionando, tal, dá para perceber profundidade também. Mas a audição ela é um sentido muito mais relacionado com a percepção de tempo, ritmo, né? E esse tipo de coisa. Então, tem comportamento, a gente tem, descendo a escala, ressonância magnética, por exemplo, né, que está ali, é um tipo de medida que está da ordem de dezenas ou centenas de milissegundos, às vezes segundos, tá? Se a gente desce a escala, tem eletroencefalograma, magnetoencefalograma, que está da escala aí de milissegundos, vai descendo a escala LFPs, que está também da escala de milissegundos, só que é um pouquinho mais preciso, depende um pouco das técnicas, obviamente, eu estou fazendo aqui de maneira mais desleixada mesmo. Se a gente vai descendo a escala, a gente tem o potencial da membrana, que aí é da ordem de, depende um pouco do neurônio, mas aí é 1 milissegundo, mais ou menos. Se a gente desce, a gente tem da ordem de escala dos canais iônicos, por exemplo, né, que está aí trocando moléculas para dentro e para fora da célula, por exemplo. E se a gente desce mais a escala, a gente vai ter reações moleculares. Aí é a escala de microsegundos, né? Ou às vezes até mais rápido que isso, que são reações atômicas, moleculares e assim por diante. Certo? E de novo, eu vejo dessa maneira que o nosso trabalho como físico está nessas escalas um pouquinho mais abrangentes, que vão dali desde o potencial de membrana até o comportamento, que a gente está interessado em saber como que essas coisas codificam informação, em particular também junto com o paradigma neural que eu comentei, né? A gente também tem o paradigma do spike, de certa forma, onde a gente assume, é uma hipótese, eu acho que essa é a melhor palavra, que é o spike que transmite, carrega e executa processamento e informação no cérebro, certo? Então, pode existir outras coisas, pode existir outras coisas. Existem outros
potenciais no cérebro, existem outros potenciais no cérebro, mas do ponto de vista mais básico, essa é a hipótese que o pessoal costuma trabalhar, que é o spike, a unidade de informação. É claro que, dependendo dessa escala, inclusive dessas que estão na tela, que a gente vai estar trabalhando, a gente pode considerar que o EEG carrega informação, o LFP carrega informação, mas a gente enxerga essas medidas mais macro como sendo uma consequência de uma coleção de spikes, seja através da atividade sináptica, que tem mais a ver com LFP, dependendo de como tu filtra o sinal, seja através do próprio spike, certo? Então, é mais ou menos por aí. De novo, né, todas as escalas temporais interagem entre si. Então, se a gente pensar agora do ponto de vista de vamos propor uma teoria, vamos pensar aqui no mundo mais macro, ou seja, do spike para cima, do neurônio para cima, e vamos pensar em termos de teoria. Eu quero estudar esse sistema do ponto de vista matemático, então eu posso, nessa mesma régua, colocar diferentes modelos matemáticos e pensar o que cada um pode contribuir para a neurociência, certo? Então, do ponto de vista mais microscópico, a gente vai ter modelos de canais iônicos, modelos de reações moleculares. Do ponto de vista mais macroscópico, a gente vai ter modelos de tomada de decisão e de agentes, por exemplo, né? Tem um professor na USP, Nestor Catiche, que trabalha com agentes e quer entender, por exemplo, dinâmicas sociais e tal. E ali no meio é que está o cérebro, né? Então, aqui a gente tem o cérebro completo, tem modelos de cérebro todo, modelos mais macroscópicos, eu já trabalhei um pouco com isso. Também o pessoal chama de modelo de massa neural, Neuromass Models. Se a gente for mais para baixo, tem modelos do potencial de membrana ou do próprio neurônio, então tu pode literalmente medir a morfologia do neurônio, tem vários trabalhos que botam isso, e tem bancos de dados de morfologia de neurônio, certo? Então, e aí, o que tu pode ainda reduzir esse modelo de morfologia de neurônio, ou seja, ficar um pouco mais abstrato, né? Então, tu considera só, por exemplo, o corpo celular, que é o soma, e o axônio, os dendritos, onde entra informação, ou tu pode reduzir ainda mais para um circuito, ou tu pode ficar ainda mais aqui no meio, que seriam o que eu vou chamar de populações neurais, que tem a ver com a taxa de disparo, tem a ver com o que o Tauan falou na semana passada, certo? É claro que para a gente poder falar de taxa de disparo, a gente vai introduzir essa simplificação da simplificação do neurônio, que é o que a gente vai chamar de modelo de integra-dispara, certo? Então, o neurônio, percebe, ele é uma coisa complexa, que tem morfologia, que tem diferentes dimensões espaciais e tal, e integra diferentes estímulos. Mas aí tu vai reduzindo para um circuito de Hodgkin-Huxley, por exemplo, ou baseado em condutância, tu reduz ainda mais para um circuito que é simplesmente uma resistência e um capacitor, certo? Onde tu bota uma chavezinha que abre e fecha de acordo com o que está acontecendo nesse circuito. Então, tu bota uma regra arbitrária que diz, olha, potencial passou de tanto, abre a chave, aí dissipa no resistor. Daí voltou, fecha a chave, carrega o capacitor. Passou de tanto, abre a chave, dissipa no resistor. E assim por diante, certo? Então, a gente tem essas equações, que o Matheus falou muito bem, vocês, né, a gente já tem discutido um pouco sobre isso, que são as equações do modelo integra-dispara, que tem mais ou menos esse comportamento, é um modelo bem bundão, assim, no sentido de ele só dispara com uma certa frequência ou não dispara. Mas a gente sabe que ele captura algumas propriedades relevantes, por exemplo, não esse que está na tela exatamente, mas se tu pegar modelos do tipo integra-dispara, que são baseados nesse que está na tela, mas que são extensões dele, com outras não linearidades e tal, a gente consegue reproduzir as propriedades do potencial de membrana de mais de 200 tipos de neurônios que a gente tem por aí. Então, esse é um trabalho do Instituto Allen, lá nos Estados Unidos, eles têm lá um puta banco de dados de neurônios e de modelos de neurônios e tal, e eles publicaram esse trabalho aí da Nature Communications, 2018, fazendo uma modelagem estatística, mostrando, olha, se eu propor 5 tipos de integra-dispara, esse que está na tela é o mais bundão,
aí tu pode deixar ele um pouquinho mais complexo, mas ainda assim integra dispara, e tu vai capturando mais e mais propriedades de diferentes tipos de neurônios. Com o pessoal lá de Otal, eu também trabalhei um pouco com uma adaptação do que a gente chama de modelo exponencial integra dispara, que é o que vocês chamaram de, como é que era? Eu não lembro o nome que vocês deram. AEIF, Leaf, a Elif, AELIF, que eu conheço mais como ADEX, Adaptive Exponential Integrated File, mas tudo bem. Então, eu trabalhei com uma adaptação desse modelo, por exemplo, para descrever células do hipocampo, e assim por diante, tá? Então, ainda assim, isso é uma crítica, talvez por dor de cotovelo que eu faço, os biólogos ainda chamam esses modelos de irreais, seja lá o que essa palavra realidade quer dizer, certo? Não vamos entrar muito nessa pletora do que é realidade aqui, mas é importante, às vezes, a gente se questionar. Bom, então tem o Integra Dispara, e um pouquinho mais para o macro do que o Integra Dispara tem os modelos de taxa de disparo, que é aqui que a gente vai começar a brincadeira. Então, eu estou fazendo toda essa introdução, que são, às vezes, essa classificação que eu estou colocando, do Hertz 2006, ele classifica em 5 tipos de modelo, né? Morfologia simplificada, baseada em condutância. Aí ele pula o integra dispara, vai para o level 4, que seria modelos de cascata, já é de fine rate, modelos de estatísticos, de caixa preta. Mas a gente pode pensar como sendo modelos em que, basicamente, tu simplifica toda a dinâmica da membrana com um tipo de regra, certo? Então, tu não está pensando mais no neurônio individual, tu está pensando agora numa população de neurônios, que é o que o Tawan estava falando na semana passada. Eu sei que tem bastante intersecção, eu não quero de nenhuma maneira aqui invalidar nada que foi falado, eu só quero talvez dar um pouco mais de contexto e falar que eu ouvi várias reclamações, né, e o pessoal falando, o livro tem pouca coisa e tal, então eu acho que é interessante a gente dar um pouco mais de contexto. Beleza? Então, esse tipo de modelo de taxa de disparo são péssimos para descrever a dinâmica de um neurônio, obviamente, mas eles são ótimos para comportamento coletivo. Então, para fazer teoria, pelo menos, de comportamento coletivo. Quando eu falo comportamento coletivo, eu estou pensando num conjunto, numa coleção de neurônios, tá? Todos mais ou menos parecidos, a gente já vai chegar lá. Então, o que acontece é que se a gente pega modelos do tipo integra-dispara, eles vão ser simplificações da membrana, eles vão ajudar a gente a desenvolver teorias de taxa de disparo, né? Então, a gente pode pensar que tem esse loop onde as teorias de taxa de disparo vão gerar uma certa atividade que a gente pode ter ganhar algum insight sobre a atividade dos spikes e fechar esse loop, certo? Então, é mais ou menos assim que a gente faz. Eu vejo que o modelo integra-dispara, ele fornece essa ponte entre o mundo microscópico e o mundo mais macro, aqui pensando macroscópico como sendo taxas de disparo, e o mundo microscópico como sendo neurônios, integra-dispara, na verdade, neurônios, e aí o modelo integra-dispara, ele te permite fazer essa ponte. Então, te permite sair do spike e ir para taxa de disparo e voltar para o spike. Então, tu tem mais ou menos uma ferramenta de validação das teorias de spike, por exemplo, de como que o spike carrega informação ou não carrega e assim por diante. Então, mais ou menos, a gente usa a mecânica estatística justamente para isso, para fazer essa ponte, e é para isso que eu acho que é útil o integra-dispara, certo? Para fazer esse loop aí e estudar como que as coisas funcionam. Tá. Então, como eu estou falando de taxa de disparo, vamos pensar onde que estariam as taxas de disparo do ponto de vista de medida mesmo, né? Porque a gente tem que pensar na realidade, a gente não pode ficar só na loucura da nossa cabeça, apesar de que é a realidade da loucura da nossa cabeça, né? Só que a gente só tem acesso a essa coisa através de medidas experimentais que a gente chama de ressonância funcional, EG-MEG, ou LFP, Local Field Potential, certo? E aí um pouco, o Denis falou um pouco também para a gente sobre como que a gente trata esses dados, né? E
De qualquer maneira, todas essas três medidas, elas, como a gente, se a gente lembrar ali do início da palestra, elas estão na escala mais macro. Se elas estão na escala mais macro, elas não lidam com o spike. Elas lidam com uma coleção de neurônios, uma coleção de spikes, então todas elas vão envolver de alguma maneira uma média. Pode ser, isso que eu estou fazendo é meio que um ansatz, não é exatamente algo que é demonstrável necessariamente, mas é uma coisa que a gente assume que é verdade, que essa atividade que tu mede na eletroencefalograma, por exemplo, ela tem que vir da atividade elétrica dos neurônios. E se ela tem que vir da atividade elétrica dos neurônios, ela tem que ser, de alguma maneira, uma coleção de spikes, porque os neurônios estão toda hora emitindo ou não spikes, certo? É claro que ainda falta, tem um gap aí, né, de ter um experimento que mostre que tu consiga mexer um parâmetro, né, no experimento que vai sair, olha, spike, fMRI, spike, fMRI. Não existe um experimento que faça isso. Eventualmente, deve existir algum que talvez, né, consiga. Mas existem, né, diferentes abordagens, diferentes maneiras da gente enxergar essas coisas experimentalmente. Então, se tudo envolve uma certa média, isso justifica, pelo menos na cabeça do físico, trabalhar com fire rate, certo? Trabalhar com taxa de disparo, porque é uma média. A gente vai ver na aula de hoje que é uma média. E aí, nesse ponto de vista, eu gosto de fazer a comparação, assim como o Tawan fez também, que as taxas de disparo, elas são como se fossem as variáveis temperatura, volume e pressão do cérebro. Então, a gente vai falar da termodinâmica do cérebro, entre aspas, né, que são as taxas de disparo, enquanto que o mundo microscópico, a mecânica quântica, entre aspas, do cérebro, seria o spike, bem entre aspas, tá? Tudo bem que eu não vou entrar muito nessa pletora, mas tem gente que fala que só por causa de princípio de superposição de mecânica quântica nos canais iônicos gera ruído e gera não sei o que, e por isso gera consciência. Tem gente que fala sobre essas coisas. Eu não gosto de entrar muito nesse assunto, porque para mim parece um pouco mais metafísica do que ciência de fato. Mas a gente pode discutir, é bom papo para mesa de papo. Tá? Então, apesar do Spike ser considerado a unidade fundamental de informação, a gente não tem acesso necessariamente ou de maneira completa ao Spike, experimentalmente. A gente tem acesso a uma coleção muito limitada de spikes, quando muito, ou a gente tem acesso a essas medidas mais macroscópicas, que todas elas envolvem uma certa média, e isso justifica a gente trabalhar com taxa de disparo. Beleza? É claro que tem um monte de crítica nisso aí, mas eu estou falando o meu lado, o lado bom, né? E o lado ruim a gente pode discutir também. Então, fazendo essa analogia com a termodinâmica, se a gente pensa num gás numa caixa, a gente pode medir temperatura, volume e pressão nesse gás, certo? E aí a pergunta que eu vou fazer para cutucar as pessoas aqui é: temperatura, volume e pressão existem? Certo? Do ponto de vista físico mesmo, não metafísico. Existe temperatura, existe volume, existe pressão, né? Por quê? Porque a gente sabe que a gente mede essas coisas, então eu posso dizer, não, claro, elas existem porque a gente consegue medir temperatura, a gente consegue controlar a temperatura, a gente consegue controlar a pressão, a gente consegue, né, controlar o volume das coisas, então a gente pode dizer que sim, e a gente consegue, além de controlar, ver consequências reais de mudar essas variáveis, certo? Que é congelar a água, solidificar, congelar é a mesma coisa, vaporizar e assim por diante, certo? Então a gente tem os diagramas, aí a gente pode dizer sim, beleza, temperatura, volume e pressão existe, a gente consegue interagir com o mundo através dessas quantidades. Só que se tu olhar com uma lupa aí dentro do teu gás que está na caixa, o que acontece? A gente vai ver um monte de moléculas se batendo, certo? E então, do ponto de vista microscópico, temperatura, volume e pressão não existem do ponto de vista microscópico. São propriedades que a gente vai chamar de emergentes, certo? Porque elas vão aparecer na escala da termodinâmica, mas do ponto de vista de realidade dura, não existe temperatura, não existe pressão, não existe volume.
né? Isso é uma consequência da interação das partículas. Então, né, se tu pega uma partícula isolada, ela não vai ter temperatura, por exemplo. Não tem como, não existe como. É uma definição a temperatura, entre aspas, de certa forma, tá? Então, a gente consegue também observar o mundo microscópico. É só tu pensar no experimento, né, do movimento browniano, por exemplo, onde tu coloca um pólen numa película de água, por exemplo, e tu vai olhando no microscópio esse pólen fazendo esse movimento de difusão, e a gente consegue descrever muito bem esse movimento, assumindo que ele é uma consequência de infinitas colisões aleatórias acontecendo com a partícula, cada uma num instante muito pequeno de tempo. Isso é a teoria do movimento browniano. Beleza? Então, a gente consegue também verificar a existência de átomos e moléculas dessa maneira. De outras também, mas essa é uma delas. Tá? Então, só que eu vou dizer que é muito mais difícil eu controlar o comportamento de um átomo. Né? Eu acho que não é tão trivial assim, claro, pode pensar em campos magnéticos, elétricos, blá, 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 blá. Mas, do ponto de vista de individual, eu tenho uma coleção de átomos, eu quero controlar do átomo número 10 dessa coleção. Não dá, né? Então, é claro, aí tem aquelas tesouras de laser e não sei o quê. A tecnologia está evoluindo, mas a gente dá para concordar, eu acho que não dá necessariamente para controlar essas coisas, né? Medir de um único átomo a posição e a velocidade ao longo do tempo, não tem como. Não de uma maneira, assim, útil para isso que a gente está fazendo aqui, que é calcular temperatura, volume e pressão. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma teoria que faz o link do mundo microscópico com o mundo macroscópico. No mundo macroscópico, o que acontece? A gente vai ter modelos de como temperatura, volume e pressão interagem. Um deles é o gás ideal, né, que tem algumas condições de existência, baixa densidade, alta temperatura, coisas desse tipo. E outro é o gás de Van der Waals, o fluido de Van der Waals, que já tem transição de fase, e assim por diante. Então, no mundo macroscópico, como o mundo macroscópico é só tu olhar pela janela, tu vai ver que é um mundo complexo, é um mundo cheio de diversidade, cheio de coisa. Tem pessoas, tem animais, tem outros animais também, tem prédios, tem natureza, tem árvore, tem planeta. Então, é uma coisa complexa. Significa que quando tu vai propor um modelo matemático nessa escala, vai ser um modelo específico. Não vai ser um modelo genérico, certo? Vai ser um modelo específico para aquele sistema que tu está estudando. Enquanto que no mundo microscópico, o modelo é mais genérico, porque no modelo microscópico, basicamente a única coisa que importa é velocidade e posição. A gente sabe da mecânica que basta saber velocidade e posição, que a gente sabe descrever o sistema para frente e para trás no tempo, do ponto de vista newtoniano, e assim por diante, certo? Então, os modelos microscópicos são mais genéricos. A teoria de ensemble na termodinâmica que vai fazer essa ponte, certo? Que foi formalizada da maneira que a gente conhece hoje pelo Gibbs, lá no início do século XX, ou no final do século XIX. Então, qual modelo, e aí só para concluir essa parte do que é real ou não é real, né? Eu prefiro pensar do ponto de vista um pouquinho mais utilitário da coisa, que é qual modelo é mais útil para descrever aquilo ali. Se eu quero descrever o comportamento do motor de um carro, eu vou invocar a termodinâmica, os ciclos diferentes, ciclo Otto, ciclo diesel, ciclo de Carnot, que seja, certo? Agora, se eu quero descrever uma colisão entre duas partículas, ou duas coisas, eu vou invocar a mecânica. Então, tá tudo bem, essas coisas interagem entre si, essas coisas coexistem, e por mais que existam pontos de discordância entre essas teorias, todas elas são felizes no contexto onde elas são aplicáveis, certo? Então, eu sou dessa abordagem epistemológica que as teorias coexistem e está tudo bem elas serem diferentes e não concordarem completamente. Não precisa ter um modelo de tudo, uma teoria de tudo, do meu ponto de vista. Vocês fiquem à vontade para discordar, tá? Então, da mesma maneira, eu vou dizer que, agora voltando para o cérebro, as taxas de disparo, elas vão ser úteis para descrever fenômenos na escala onde elas são úteis. Aí depois a gente pode conversar qual é essa escala. Mas vai ter uma certa escala de espaço e de tempo onde
basicamente a gente pode pensar no sistema como sendo taxa de disparo, certo? Claro que isso vai ter um contexto de aplicação que a gente, aí é nosso trabalho tentar entender qual é esse contexto, onde que ela é útil, para que tipo de comportamento do animal ela é útil e assim por diante, né? Então é isso que tem a ver com contexto. E os modelos de spike também são úteis, e essas coisas coexistem. Isso depende da pergunta que tu vai fazer. Então, o modelo que tu vai usar depende da pergunta que tu vai fazer. E esse é o meu ponto de vista utilitário, para concluir essa coisa de realidade. Então, as duas coisas são reais, porque no fundo são só duas maneiras de tu abordar a natureza em diferentes escalas. Tudo bem? Nossa, já foi meia hora de introdução. Então vamos finalmente falar de neurociência aqui. Tem aqui o ratinho, né, caminhando na arena, e daí o que, que a gente vê? Que conforme esse ratinho, se a gente bota um eletrodo na cabeça dele, né, o que, que a gente vê? Que dependendo da onde esse eletrodo tiver, a gente pode medir a atividade do neurônio dependendo da posição que o animal está. Então, daí a gente começa a ver que existe uma certa codificação de posição em atividade neural. A gente consegue ver isso. Então, por exemplo, se tu pega aqui o hipocampo do camundongo, tu coloca o eletrodo aqui no camundongo, nessa região que a gente vai chamar de hilo do giro denteado, e então essa pontinha aqui, ó, é a pontinha do CA3, certo? Isso aqui são dados do Goodsmith 2017. E aí o que que tu vai ver? Que sempre o camundongo, por exemplo, isso aqui é dado real do Goodsmith, então a trajetória do camundongo está aqui em cinza, cada pontinho vermelho é um spike desse neurônio que tu está medindo. E aí tu vê que esse neurônio gosta desse lado. Por quê? Não sei. Claro que do nosso ponto de vista, isso é uma hipótese a posteriori, a gente diz, olha, se esse neurônio gosta desse lado, ele deve estar codificando esse lado. Depois a gente pensa melhor o que significa codificar, mas ele deve estar codificando aquela região, certo? Então, a gente não sabe, né, Tauan, se ele está de fato codificando ou não, como a gente estava na última reunião que a gente fez com o pessoal lá de Ottawa, que a gente vai analisar dados desse tipo também, mas é uma hipótese que a gente pode fazer. Por isso que eu falo a posteriori, né? Não necessariamente algo diz que codifica de fato. Mas o que acontece? Se agora a gente bota nessa região um pouquinho mais para o lado do hilo mesmo, a gente está medindo agora das células musgosas, ou cells, que eu vou chamar de MC, e elas são um pouquinho mais estabanadas, elas são um pouquinho mais ruidosas, mas elas também codificam o espaço. A gente consegue ver que tem muito mais spike nessa região aqui e nessa região aqui do que no resto da arena, certo? Então, a gente pode pensar que também está codificando o espaço, só que agora um pouco mais extenso do que antes. Células musgosas, só porque se tu olha elas no microscópio, tu vai ver um pouco dessas, parece como se fosse musgo na membrana dela, tá? E se tu bota um pouquinho mais para a direita ainda, tu vai pegar, por exemplo, as células granulares, que aqui no final desse triangulinho, tá? Isso aqui, na real, é tudo, aqui é uma imagem real do hipocampo, dessa região, né? Aqui também, cada bolinha aqui é um neurônio. E aqui nas células granulares, tu também vai ver essas spikes gostando de um local específico do ambiente. A gente chama essas coisas de campos locais, ou place fields, simplesmente porque é uma região do espaço onde o neurônio dispara. Para que serve isso? Ninguém sabe exatamente. Tem diferentes teorias, a gente está pensando, né? Aqui também faz parte do nosso trabalho aqui no grupo, pensar um pouco sobre para que serve isso. Mas o fato é que existe essas coisas, existem também, dá para mostrar que dependendo das características do ambiente, essas place fields vão para outros lugares. Então, se tu, por exemplo, troca a cor da parede do ambiente, acontece o que a gente chama de remapping, que é, ao invés do place field estar aqui no centro, agora ele foi lá para o lado. Por quê? Não sei. Então, ninguém sabe exatamente o que significa esses place fields, certo? A gente pode fazer teoria para tentar entender por que eles estão lá, qual é o papel deles, né? E aí tentar ver isso experimentalmente. A gente vai tentar ver isso com os dados que a gente está coletando lá de Ottawa, tá? Então, se a gente pensar numa simulação simplificada,
pensar aqui, ó, que é uma arena quadrada, então a dimensão espacial Y, dimensão espacial X, e aqui eu estou supondo cada circulinho desse é como se fosse um place field, onde tem um neurônio lendo daquela região, certo? Então, eu estou basicamente explicitando, né? Pegando, se tu pensa que isso aqui é um círculo na arena, eu estou basicamente colocando vários desses place fields e estou dizendo a priori que existem diferentes neurônios, cada um medindo dessas regiões, né, que estão aqui, e aí eu posso colocar um camundongo para cruzar essa arena da esquerda para a direita, de baixo para cima, e medir a atividade dessas células, por exemplo, certo? Isso aqui é uma simulação real que eu fiz, mas é uma simulação bunda, é modelo integra dispara com ruído, não tem muita coisa de interessante. A integra dispara com limiar de disparo dinâmico, mas, enfim, é um modelo bundão. E o que que acontece, ó? Se tu pega aqui o que eu chamei de MOS1, tá? Tu vai ter disparo, disparo numa frequência baixa, ruído, ruído, e de repente disparo numa frequência alta, e depois volta a ficar disparo com uma frequência baixa. Então, o que que acontece? Tu vê que esse neurônio, ó, o 0 é o início da trajetória, o 3000 é o final da trajetória. Então, eu fiz aí uma simulação de 3 segundos, tá? 3000 milissegundos. E como esse neurônio ele teve atividade aqui no meio, significa que o camundongo passou no place field dele quando passou mais ou menos pelo meio da arena aqui, pensando em velocidade constante, que foi o que eu coloquei, tá? Então, basicamente, esse neurônio aqui, ó, ele deve ter um place field, deve ser essa circunferência aqui, certo? Porque quando o camundongo passa aqui, um pouquinho depois do meio, tem disparo nesse neurônio. E assim por diante. Esse MOS2, por exemplo, o camundongo nunca entrou no place field dele, porque não mudou a frequência de disparo. Então a gente consegue ver mais ou menos como é que funciona essa história do place field. O place field ele codifica a informação dessa maneira. A frequência do disparo está baixa, de repente a frequência aumenta, de repente a frequência volta a ficar baixa. A frequência aumenta quando o camundongo passa naquela zona de leitura daquele neurônio, naquele place field, certo? Isso é um exemplo típico de que a gente chama de codificação por taxa de disparo. Porque se a gente pensa numa janelinha de tempo e a gente faz a média de quantos disparos tem nessa janelinha de tempo, tem mais disparos nessa janelinha de tempo nessa região do que fora dela, certo? Então, é uma codificação por taxa. Daqui a pouco a gente vai formalizar um pouco melhor esse conceito. Né? E isso é uma outra maneira de visualizar os mesmos dados. Então, aqui eu coloquei 100 neurônios, é o que a gente chama de raster plot. E aqui tu vai ver cada pontinho é um spike. Os neurônios estão no eixo Y, o tempo está no eixo X. É o mesmo tipo de dado, só que é uma maneira mais concisa da gente representar a atividade neural. Certo? Então, é isso aí. Agora vamos, de fato, formalizar matematicamente essa história, tá? Então, vamos pensar aqui no potencial de membrana de um neurônio que está aí na nossa tela. O que, que a gente pode dizer sobre a taxa de disparo desse neurônio? Então, a primeira coisa mais boboca que a gente pode fazer é quanto tempo eu tenho de medida? 800 milissegundos. Quantos disparos eu tenho? 18. Então, 1000 milissegundos tem aí na tela. Então, eu tenho 18 spikes por 1000 milissegundos. Isso dá 18 spikes por segundo. É a medida mais simples que eu posso fazer, certo? É uma medida que até faz sentido eu pensar se eu tiver no que a gente chama de estado estacionário, que é quando a atividade do neurônio não varia na média, pelo menos. Tá? Pensando, grosso modo, é isso, o estado estacionário. Beleza, então essa é a maneira de definir firing rate ou no estado estacionário. Não vai depender do tempo, porque eu peguei uma puta janela de tempo enorme e contei quantos spikes tem naquela janela de tempo, certo? E já que não depende do tempo, essa maneira de definir a taxa de disparo não é interessante, ou na verdade não é capaz para codificar sinais temporais. Então, se a gente pensa que passar num place field é um sinal temporal, por quê? Porque, ora, o neurônio não recebe nada e, de repente, quando ele passa numa região do espaço, ele recebe. Então, tem uma certa corrente elétrica de entrada
que varia no tempo, certo? Ela é próximo de zero, de repente ela fica diferente de zero, de repente ela volta para o zero. Então, eu preciso codificar um sinal temporal. Essa maneira que a gente está vendo não codifica sinal temporal, certo? Bom, o que a gente pode melhorar aí? A gente pode melhorar aí se a gente pensar, ao invés de pegar um tempo enorme para calcular a média, a gente pode pensar em janelinhas temporais, temporal binning, que a gente chama. Acho que o Tauan também comentou disso na semana passada, né? Então, a gente pode pegar esse mesmo sinal que a gente tinha antes, dividir ele em janelas. Aí, em cada uma dessas janelas, a gente pode pensar assim, ó, a gente pode definir uma função que eu vou chamar de x, que é a função de spike. Ela é uma função do tempo e ela vale 1 quando eu detecto um spike, vale 0 quando eu não detecto. Então, eu estou binarizando essa minha série temporal, certo? Matematicamente, eu posso pensar numa função delta de t menos tk, certo? Onde delta vale 1 quando t menos tk igual a 0 e delta vale 0 quando t menos tk diferente de 0, tá bom? E nesse caso, eu vou ter um spike no instante t índice k. E, portanto, se eu somar todos os spikes de k de 1 até n, eu vou ter o sinal temporal, pensando que eu tive n spikes, certo? Eu vou ter o sinal temporal completo. Então, agora eu posso pensar que a taxa de disparo é basicamente somar esse x de um instante inicial até um instante final, que eu posso botar pela janela. Então, a minha janela M de Maurício, ela vai ser do tempo m menos 1 delta t até o tempo m delta t, certo? Então, eu peguei essa janelinha, agora segmentei os dados. E agora já fica mais legal, né? Porque se eu pensar na taxa de disparo ao longo do tempo, eu posso fazer isso, porque tem diferentes janelas ao longo do tempo. Então, eu posso ver aqui ó, que está flutuando. Na primeira janela, tive 3 disparos. Na segunda, tive 2 disparos. 2 disparos, 3, 3, 2, 3, assim por diante. Então, agora já começa a ficar interessante para codificar sinais temporais. Daí eu sei que vocês vão me fazer essa pergunta, só tão tímido para fazer essa pergunta, tá, professor? Mas essa janela aí é arbitrária. É arbitrária. Aí tu continua a pergunta, tu fala, então isso aí não serve para o cérebro. De fato, não serve para o cérebro, necessariamente. Mas serve para a gente que é experimental ou fazer uma simulação, tentar entender como que está acontecendo a atividade da rede, por exemplo. Né? Então, é uma maneira que a gente tem de tentar extrair informação que faz sentido para a gente, não necessariamente para o cérebro, mas a gente tentar extrair informação do sistema e definir essa taxa de disparo dessa maneira. A gente pode melhorar esse algoritmo, ao invés de pensar em janelas separadas, a gente pode fazer uma rolling, né, uma janela deslizante e assim por diante, tá? Então, enfim, tem outras maneiras de até melhorar esse dado aí. Mas já é suficiente para fazer o que os experimentais vão chamar de peristimulus time histogram, que é o nome bonito para isso que eu acabei de descrever, botar janelinhas do tempo e fazer a distribuição dos disparos nessas janelinhas. Tá? Bom, continuando. Essa ideia de janela deslizante, ela é capturada por uma ferramenta que a gente vê às vezes e chama de convolução, certo? Então, se eu pego o sinal X que eu defini ali, todo mundo gostou do sinal X, que é basicamente 1 quando tem disparo, 0 quando não tem disparo. Se eu faço uma convolução desse sinal com uma função que eu estou chamando de K de kernel, de núcleo, eu estou, no fundo, fazendo uma média ponderada pela função K para cada instante de tempo. Certo? É isso que essa expressão, é isso que essa expressão está dizendo para nós. Aí, tá? Então, a expressão está dizendo, olha, pega x de menos tal até tal e faz a soma de k vezes x. É isso, certo? Soma de k vezes x. Agora, é só tu definir uma função k que está normalizada, ou seja, soma de menos infinito a mais infinito de k é 1,
que basicamente tu consegue fazer uma média, grosso modo, né, nessa janela de menos tal a tal. Beleza? Então, essa ferramenta convolução, ela serve para a gente calcular a taxa de disparo. Tudo bem? E uma maneira de expressar é k asterisco x de t, que é simplesmente essa integral aqui, tá bom? Então, se a gente resolver, coloca o sinal x, que é essa coleção de deltas, aqui dentro. Bom, integrar uma função vezes uma delta é basicamente avaliar a função aplicada no argumento da delta, certo? Então, essa integral aqui, depois de tu substituir x, vai virar a soma de k de t menos tk. Beleza? É claro que, de novo, isso é uma técnica experimental. O cérebro faz isso? Não sei. Pode fazer, pode não fazer. Pode ter algum circuito no cérebro que lê spikes e faz uma certa convolução, que no fundo isso é só acumular spikes, né? Pode ter um circuito que está acumulando spikes ao longo do tempo. A convolução é basicamente isso, é acumular, somar os spikes, certo? E então, mas é claro que experimentalmente eu posso escolher essa função k da maneira que seja mais conveniente para mim e vai determinar como que esses spikes vão estar, vão ficar, como é que é, blurred, digamos que, como que o sinal, como que a taxa de disparo vai aparecer ao longo do tempo, certo? Isso depende da escolha de k. Então, algumas escolhas típicas aí são esses 3 kernels, por exemplo, para a gente fazer. O kernel exponencial, que ele vai imitar como se fosse um sinal pós-sináptico. Um kernel gaussiano, que é o mais estatisticamente honesto, entre aspas, tá? E o kernel retangular, que é simplesmente botar um retângulo e literalmente fazer aquela janelinha que a gente viu antes, só que agora para todo instante de tempo. O kernel gaussiano, o problema do kernel gaussiano é o seguinte, que ele vai pegar sinal do futuro e do passado para criar o firing rate no instante t, certo? Enquanto que o kernel exponencial, ele pode pegar só o sinal do passado. O kernel do retangular, ele também pode pegar só do passado. Mas o gaussiano não tem como tu negar que ele vai pegar spike do futuro e spike do passado. Então, do ponto de vista de o que o cérebro está fazendo, talvez não faça muito sentido usar um kernel gaussiano nesse sentido, mas o sinal fica mais bonitinho, depois a gente vai ver, tá? Então, depois não, agora. Então, isso aqui é uma simulação real, onde eu estou com os spikes aqui em cima, o neurônio recebeu esse estímulo que eu estou colocando em amarelo, certo? Que é uma corrente que depende do tempo que ela está zero, aí ela vira uma certa intensidade, volta para zero, e não importa esse Zcaft tipo 2, aí não importa. Não vamos se apegar aqui aos nomes das coisas, porque não, tá? Vamos pensar só no fenômeno. E eu estou colocando aqui, ó, o kernel tá aqui em cima, a largura desse kernel, W, eu estou dizendo que é 1 milissegundo. Aí olha só o que acontece. O resultado dessa convolução, que é essa soma de K de T menos TK, eu estou colocando aqui embaixo, e eu estou chamando de taxa de disparo. Percebe o seguinte, que a janela de tempo onde eu estou fazendo a convolução é 1 milissegundo, que é basicamente essa curvinha vermelha que está passeando aqui. Ó. A convolução é literalmente essa curvinha vermelha que está passeando, e a curva azul que está aparecendo aqui embaixo é literalmente o resultado da convolução à medida que eu estou calculando ela. Tá bom? Então, a gente vê que 1 milissegundo, basicamente, o gráfico da taxa de disparo e o gráfico do spike é o mesmo. Não muda nada. Certo? Não muda nada. Agora, o que eu posso fazer? Aumentar para 5 milissegundos. Percebe que a gaussiana ficou mais gordinha. É o mesmo estímulo do neurônio, o mesmo potencial de membrana, mas olha aqui embaixo. Agora o gráfico de taxa de disparo começa a ficar mais significativo. Por quê? Tudo bem, quando tem um spike isolado, não muda muita coisa. Mas quando tem essa coleção de spikes aqui grudadinho no tempo, um no outro, tu vê que, olha, a taxa de disparo sobe, fica aqui em cima e depois cai. Então, agora a gente começa a ver como que a taxa de disparo varia no tempo, a depender dos spikes que a gente está olhando, certo? Então, aqui eu tenho spikes que variam no tempo, e a gente está vendo que a taxa de disparo
definida dessa maneira, varia de acordo com a frequência de disparos, certo? Onde tem maior frequência, tem maior taxa de disparo e assim por diante. Bom, a gente pode continuar esse experimento, botar agora uma janela de 10 milissegundos, ó, já fica até mais bonito, fica menos ruidoso. A gente pode aumentar a janela 25 milissegundos, ou fica agora muito suave, talvez. Agora, se a gente bota 50 milissegundos, já fica mais difícil. E agora, se a gente bota 100 milissegundos, perde o significado. Então, existe um tamanho de janela ótimo, onde, quando eu falo ótimo, eu quero dizer vai representar aquilo que está acontecendo da maneira mais fiel possível, certo? É óbvio que o fato da taxa de disparo ser uma média faz com que a gente perca informação à medida que a gente faça essa média, porque quando eu faço uma média, eu estou jogando o resto fora, eu estou jogando até tudo que acontece, basicamente, trocando por um número. Então, não tem como sair de um número e voltar para 100 números, saber quais os 100 números que geraram essa média. Não tenho como. Eu perco informação do ponto de vista mais formal. Agora, é claro que vai existir uma janela ótima, onde que a correspondência entre o que gera a média e a média são mais ou menos bem estabelecidas, certo? Essa correspondência é mais ou menos bem estabelecida. 8 horas. Não sei se... Bom, eu vou ver aqui. Acho que a gente consegue terminar, não sei se vocês têm compromisso, mas eu não tenho. Mas eu acho que dá para terminar nos próximos 20 minutos, talvez. A gente tenha feito mais ou menos 1h30, né? Bom, povo, então o que acontece? Dando nomes aos bois aqui, tá? Fique à vontade, quem precisar sair, eu estou gravando para a gente botar no YouTube depois, né? Só não me deixe sozinho aqui falando com as paredes, por favor. O último a ficar vai ter que ficar até o final, né? Então, olha só, dando outros nomes, né? Porque quando a gente usa uma ferramenta matemática, tem diferentes áreas do conhecimento, da ciência, que vão usar essa mesma ferramenta e vão chamar de outras coisas. Então, na engenharia, ou né, de processamento de sinais, eles vão falar que fazer uma convolução, fazer um filtro passa-baixa. Claro, depende um pouco dos parâmetros que a gente usa para convolução, mas é fazer um filtro passa-baixa. Passa-baixa significa pensar o seguinte: se o teu sinal, se a gente pensa no espectro de Fourier do sinal, ele vai ser composto de diferentes frequências, e passa-baixa significa tu dizer assim, olha, eu só quero baixas frequências, certo? Então, eu faço a decomposição no espectro de Fourier e digo, da frequência 100 Hz para cima, não me interessa. Então, isso é um filtro passa-baixa, tá? Grosso modo. A convolução é mais ou menos uma maneira possível de a gente fazer isso, certo? De substituir um sinal que é composto de várias frequências por um sinal reduzido só com as frequências mais baixas, tá? Então, vai capturar a variação temporal, é só tu ver esse exemplinho que eu botei aqui embaixo, né? A gente está vendo que a taxa de disparo está baixa, depois fica alta, depois volta a ficar baixa, portanto, é uma boa ferramenta e depende da janela K, depende da função de núcleo, né, de quebra. E também da janela, tá bom? Mas, através dela, a gente consegue ter uma noção de que tipo de informação de spike está acontecendo no sistema, tá? Bom, a gente pode pensar e perguntar o seguinte, eu sei que vocês iam perguntar também. Por que a média temporal é importante no cérebro? Onde que ela aparece, a média temporal no cérebro? Aí eu vou pedir ajuda para o Gerstner. O Gerstner tem uma ilustração muito legal disso aí. Se a gente pensar aqui, ó, numa população de neurônios, certo? Então, cada bolinha cinza aqui é um neurônio, e eles estão conversando entre si, essas arestas vão dizer as relações entre os neurônios, as sinapses, por exemplo, né? E esses palitinhos são spikes que cada célula está mandando, e todas essas células estão mandando diferentes spikes em diferentes instantes de tempo para esse neurônio I, certo? Então, eu vou olhar para esse neurônio I e vou ver o que ele está enxergando.
tá? Então, se eu plotar ao longo do tempo a corrente de entrada que está chegando no neurônio I, pensando que cada um desses spikes está gerando um potencial pós-sináptico que tem mais ou menos essa cara. Então, chegou um spike aqui, gera um potencial pós-sináptico. Chegou um spike aqui, gera um potencial pós-sináptico. E assim por diante, certo? Então, eu estou basicamente o neurônio I, eu não, né? O neurônio I, ele está olhando para esses potenciais pós-sinápticos que estão chegando nos dendritos, e esses potenciais estão se propagando nos dendritos, encontrando outros potenciais e se somando, e vão se somando, e assim por diante, ao longo do tempo, de uma certa intervalo de tempo, tá? E a gente pode pensar matematicamente o que, que é isso. Então, se esse potencial pós-sináptico aqui, ó, ele é comumente modelado por uma função que a gente chama de função alfa, ou duplo exponencial, porque ele tem um tempo de subida, um tempo de descida característico. É só por causa disso. Então, essa função alfa é literalmente essa que está desenhada aqui, uma subida exponencial, uma queda exponencial, tá bom? Então, eu posso pensar que cada potencial pós-sináptico está chegando com uma amplitude W, que vai depender da conexão aqui do neurônio. Então, o neurônio J está mandando um sinal alfa de intensidade W e J para o neurônio I, certo? Só que agora, como eu tenho vários neurônios, o meu T de spike, que é esse TJK, ele é o T do spike do neurônio J no instante K. Então, agora eu tenho dois índices, índice do neurônio e índice do instante, certo? Para definir meu spike. Só que olha só, interessante aqui. É que lembra que eu falei para vocês que se eu fizer a convolução da função de spike, lembra lá do x? O x é uma soma de deltas. Se eu fizer uma convolução da função de deltas do spike do neurônio J, dos spikes no instante k, com a função alfa, o que, que acontece? Eu tenho justamente a soma de alfa t menos tjk, soma sobre k. Isso é. Então, essa soma de alfas é literalmente a convolução dos spikes que estão chegando na membrana do neurônio, certo? Então, pô, peraí, aqui em cima é exatamente isso que eu tenho. Eu tenho uma soma de alfas sobre K. Esse W não depende de K, então eu posso botar ele para fora da soma, certo? Então, soma sobre K de alfa T menos TK, pô, é a convolução, né, com o núcleo alfa. Então, de fato, a gente pode ver que o cérebro faz uma convolução. Estou sendo grosseiro, estou falando aqui do ponto de vista, né? Eu não estou falando do ponto de vista assim super rigoroso, experimental, tal. Mas a gente pode pensar dessa maneira. Essa soma que o cérebro faz, a gente pode enxergar dessa maneira. Só que a convolução do sinal de spikes com uma função a gente chamou de quê? Taxa de disparo, certo? Então, a taxa de disparo é o que está sendo lida pelo neurônio no final do dia, certo? É claro que se tiver um biólogo aqui na audiência, já vai jogar umas pedras. Mas, dentro desse arcabouço que a gente está desenvolvendo, onde eu não estou preocupado com a escala de 1 milissegundo, eu não estou preocupado com essa escala, eu não estou preocupado com a escala de 1 microsegundo. Eu estou preocupado com uma escala um pouquinho maior de tempo. Porque para o sinal se propagar nos dendritos, isso demora da ordem de poucos, mas alguns milissegundos, certo? Então, ao longo desse intervalo de tempo, os spikes estão sendo somados, estão gerando uma taxa de disparo efetivamente como entrada nos neurônios, certo? Então, efetivamente, o neurônio lê essa taxa de disparo. Bom, outra maneira de eu calcular, e essa é a última maneira que eu vou mostrar aqui de calcular a taxa de disparo, é sobre uma população. Essa é o que a gente gosta de fazer na mecânica estatística. A gente tem uma coleção de N objetos parecidos, N neurônios parecidos, né, uma rede homogênea, e agora a gente quer fazer uma taxa da rede, uma taxa da população. Então, se eu pego aqui um neurônio, 2, 3, 4, vou colocando um em cima do outro,
eu posso pensar qual é a taxa de disparo dessa rede. Mas para pensar qual é a taxa de disparo dessa rede, vamos voltar de novo para a função de disparo, x de t, eu posso pensar que agora a taxa é a média de x sobre a população para um instante fixo, certo? Então agora eu tenho um instante no tempo fixo e eu estou fazendo a média sobre os diferentes neurônios da população. Então, pensando naquele raster plot, eu estou pegando colunas daquele raster plot, fazendo média sobre as colunas daquele raster, tá? Poderia até ter botado o raster aqui para ilustrar. Bom, isso se relaciona com o que a gente viu de taxa de disparo por convolução, porque a gente pode, na verdade, pensar isso ao longo do tempo, né? Esse x é uma soma de deltas e tal. Então, a gente pode pensar da maneira mais genérica possível, que seria a taxa, na verdade, é a soma de todos os spikes da população de um certo t até um t mais delta t, só que isso é integral de t até mais delta t da média de x de t, que é a taxa de disparo da população instantânea, tá bom? Então, é claro que todas essas três maneiras de definir a taxa de disparo, todas elas se conversam. Algumas vão ser mais úteis para desenvolver alguns tipos de teoria, outras para outros tipos de teoria, outras vão ser mais úteis experimentalmente, enfim, né? Bom, só para a gente, da mesma maneira que a gente viu a convolução, aqui eu vou mostrar como que acontece a média. Então, aqui eu estou com um neurônio, e agora esse neurônio, eu vou colocar nele essa corrente de entrada amarela. Então, coloquei essa corrente de entrada. Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou sobrepor vários neurônios, todos recebendo a mesma corrente, tá? Então, é isso que vai acontecer. Percebe aqui, o N é o número de neurônios que tem na população. E em azul é essa quantidade que eu defini como taxa de disparo instantânea, que é a média sobre os neurônios de x de t, que é a variável de spike. Então, o que eu acho legal que a gente perceba aqui é o seguinte, que conforme o número de neurônios que tem na minha média, menor o que é a variância desse sinal. Isso não é à toa. Isso, na verdade, acontece porque cada neurônio que eu estou colocando aqui é um processo estocástico independente, e por ser um processo estocástico independente, eu estou fazendo a média sobre N processos estocásticos independentes, a variância tem que cair com a raiz de N, certo? Isso é uma lei na estatística que a gente consegue mostrar matematicamente. Então, no fundo, não é à toa que quanto mais neurônios, melhor é o meu sinal médio, tá bom? Porque são processos independentes. Se eles não fossem independentes, essa lei teria que ser corrigida, né? Mas e o que a gente está vendo em vermelho é o próprio potencial de membrana sem os spikes. Então é o que a gente chama de dinâmica sublimiar. Tu pega literalmente o potencial de membrana, pode ver que é o menos 60 milivolts, que é o que está ali no potencial de membrana, menos 60 milivolts. E aí tu só joga o spike fora. Quando ele sobe e desce, tu corta aquilo do teu sinal, mantém só o sublimiar e tu faz a média agora. E tu vai ver exatamente a mesma cara da taxa de disparo, certo? E então a dinâmica sublimiar também captura essa ideia de taxa de disparo. A taxa de disparo, obviamente, também captura, né? Mas só para mostrar que essa propriedade que é diretamente da membrana do neurônio, que está em vermelho, ela tem a mesma cara que essa propriedade que a gente está chamando de taxa de disparo. E a outra coisa que eu sei que vocês vão perguntar é, professor, por que mesmo que a variância diminua, tem esse pico de variância na taxa de disparo aqui no início? Quero saber quem é que vai se tentar responder isso aí. E alguma... Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Quer repetir a pergunta? Por que assim que o estímulo começa, né? Porque percebe, o estímulo ele começa aqui.
Uhum. Assim que o estímulo começa, a taxa de disparo aumenta antes de chegar no valor estacionário dela. Tá vendo que ela já está no valor estacionário. Mas assim que o estímulo é dado, tu tem uma taxa de disparo maior e depois volta para o estado, vai para o estado estacionário, se tu mantém o estímulo. Por que que tem esse pico na taxa de disparo? Ó, já que o palpite é de graça, É, então vou chutar uma adaptação, alguma resposta adaptativa, eu tô chutando. exatamente. Então, é um bom chute, certeiro. O cara Ó, não é o Bruno Gonçalves. rapaz! Se fosse o Bruno Gonçalves, o goleiro teria agarrado, né? Uma coisa assim. Né? Aproveitando esse período de Copa do Mundo. Então, alguém falou alguma coisa no chat, não sei se. Ah, vou precisar sair daqui? Não, tudo bem. O Matheus já foi até, né? É justamente isso. Então, se a gente pensar que neurônios que têm uma membrana adaptativa, significa que efetivamente o que acontece é que a taxa de disparo varia com o tempo, literalmente, para cada neurônio. Então, a gente pode pensar que quanto mais o neurônio emite spikes, mais ele se cansa e menos ele quer emitir spike. Então, vários neurônios, a maioria dos neurônios tem essa propriedade. É claro que alguns vão se cansar, entre aspas, mais rápido, outros mais devagar, mas efetivamente o que a gente vê é esse pico na taxa de disparo assim que o estímulo é dado, né? Tu tem mais disparos no início e depois menos disparos, tá? Bom, pô, agora a gente já está aí quase 8h30. Talvez valha a pena eu continuar aí na semana que vem a partir daqui, porque o que eu vou falar agora é como codificar a informação a partir da taxa de disparo. Mas como eu não quero tomar muito tempo de ninguém, eu acho que a gente continua na semana que vem, né? Não sei se pode ser. Pode sim. E beleza, então. Parar a gravação.